Isso, num país de gente fingida, é quase um crime. O nosso país é um país em que as pessoas gostam de fingir moralidade, de fingir determinadas posições, quando essas posições os beneficiam. Nós somos, em grande medida, uma cultura de fingidores, em que ser autêntico, em que ser verdadeiro, em falar o que precisa ser feito, faz você ser maltratado, espezinhado. Nós pagamos nos últimos anos o preço de ter falado a verdade para a direita sobre o bolsonarismo. Nós vimos aquela franga homofóbica do Nicolas Ferreira, que é uma franga homofóbica. Todo respeito a quem é gay, nenhum respeito ao gay homofóbico de direita, que no sigilo é uma coisa e na câmera é outra. Nós vimos esse cara crescer nas redes sociais, puxando o saco dos vícios do bolsonarismo para crescer, e agora que o bolsonarismo não tem serventia para ele, apunhalar eles pelas costas, enquanto o velho do Bolsonaro apodrece, doente, dentro de uma cela. É esse o comportamento deles. E o Brasil aplaude, porque o Brasil gosta do falso, o Brasil gosta do fingido. Ganhando ou perdendo, não vamos fingir, porque quem finge sempre trai, quem finge sempre perde. A nação do fingidor não escolhe um caminho, ela sempre tem o seu caminho escolhido pelo outro. Ela sempre tem o seu caminho escolhido pela maioria, porque ela finge para agradar a maioria. E como nós falamos várias vezes em outros eventos, a voz do povo nunca é. Nunca é. O efeito manada é o efeito dos covardes. Se proteger atrás da opinião da maioria é a posição dos covardes. É por isso que o bosta do Flávio Bolsonaro estava lá falando, não, eu amo Bolsa Família, eu vou dar mais Bolsa Família. Lógico, é um fraco, como sempre foi. Nasceu de um saco de um fraco que é o pai dele. Família de fracos, são todos eles uma fraquejada. E eles fraquejam, 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 enquanto fingem para as pessoas. E as pessoas compram a fingição. As pessoas compram a fraqueza. As pessoas veem virtude na fraqueza. As pessoas admiram o momento de choro do fraco. As pessoas admiram quando o fraco aparece uma foto todo rasgado com uma cirurgia. Olha como ele é fraco. Vou rezar pela fraqueza dele. Eis o nosso comportamento. As pessoas emocionadas quando os jogadores do Brasil choravam após perder mais uma Copa do Mundo, para logo em seguida, 2 horas depois, anunciarem Blaze e jogo do Tigrinho nos stories dos seus Instagrams. Mas as pessoas choravam, se comoviam, porque a gente gosta de se comover. O fraco se comove o tempo todo. O fraco está permanentemente apaixonado. O fraco quer sofrer com outro fraco. O problema é que o fraco é ingovernável. O fraco não vai a lugar algum. Nós nos tornamos uma nação de homens fracos, de derrotados. Nós somos dominados por um bando de traficante analfabeto. Não é isso que virou o Rio de Janeiro? Um lugar em que vocês são dominados por pessoas que não são capazes de escrever o próprio nome numa folha de papel. Em que vocês são humilhados e não podem andar na rua porque a segurança de vocês não é garantida por um bando de político vagabundo que depois vai se encastelar num condomínio lá na Barra da Tijuca. São esses caras que dominam vocês. Só que esse é o destino de vocês, se vocês aceitarem a fraqueza, se aceitarem se alienar, se aceitarem fingir que está tudo bem. Não está tudo bem. Se nós não vencermos, se nós não chegarmos ao poder, o Brasil não vale a pena ser vivido, porque a alternativa a nós são os bandidos, são os criminosos, são os falsários, são os farsantes. Eles são a alternativa a nós. Não há outro caminho além da gente. Gostaria que houvesse. Eu não quero parecer aqui messiânico. Agora apresenta outro caminho. Quem tem além da gente? Quem pode se unir a gente? Onde estão os outros homens e mulheres com coragem nesse buraco chamado Brasil? Cadê? Por que eles sempre se acovardam? Por que ninguém tem coragem de se posicionar? Todo mundo tem medo. Por que nós somos isso? Por que nós aqui somos obrigados a lutar sozinhos? É muito injusto, mas é o nosso destino. É o nosso destino. E se a gente acha que o nosso destino
vai impor a glória para todos nós. Então, nós temos que caminhar, antes de tudo e no início de tudo, sozinhos. Porque isso dá o exemplo de coragem, e isso dá o exemplo de autenticidade e o exemplo de verdade. E sempre as pessoas que impõem um novo caminho e que constroem uma nova história, eles são incompreendidos no início, são tratados como idiotas, são tratados como loucos, como românticos, até que a partir de determinado momento eles se tornam grandes o suficiente para não serem mais ignorados. E nós estamos chegando hoje nessa etapa. Se nós conseguirmos criar um efeito de contágio nos nossos familiares, nos nossos amigos, no nosso trabalho, e levarmos à frente as nossas candidaturas, o Brasil vai descobrir que ele não está preso nessa disputa de ladrões. E as pessoas vão se abrir a essa alternativa. E quando a pessoa descobre a verdade, e quando a verdade é cristalina, ela é límpida, as pessoas gostam da verdade. Ninguém quer viver na mentira o tempo todo. Ela até te ilude no começo, mas nós já passamos dessa fase. Todo mundo sabe que viver aqui está uma desgraça, está uma draga. A ilusão já passou. Ninguém no fundo acredita que o governo federal vai gastar mais de 100 bilhões de reais todo ano dando celular para os outros. Ninguém acredita que é possível viver com o presidente da República te dando vale gás, energia elétrica, duplicando o Bolsa Família. Não dá. Para cada Maranhão que eles querem criar, você vai precisar de um Rio, de um São Paulo, de um Paraná para sustentar. Mas só até o momento em que Rio, São Paulo, Paraná se tornarem eles próprios também um Maranhão. A nossa luta é essa. Essa é a nossa guerra. Essa é a única guerra possível. E eu preciso de todos vocês com uma motivação férrea, sem olhar para o lado. É guerra. É guerra, é o destino de vocês. Não é nada além do destino de vocês. É isso, sendo bem sincero. Ou depois de procurar a vida em outro lugar. Porque isso aqui se tornará impossível. Vocês já vivem no narco-estado carioca. Vocês já estão nesse narco-estado. Vocês não vão ter condição de carro. Vocês já não têm condição de comprar um imóvel. Vocês estão quase se tornando escravos. Escravos cheios de direitos. Se você for um escravo trans, vão ter que respeitar seu sobrenome e o seu nome social. Ah, um escravo com direitos. Mas um escravo. Sempre um escravo. Não aceite isso. Se é guerra, e eu por isso que queria fazer um anúncio, aqui no Rio nós precisamos de um comandante em chefe para tocar a guerra. E eu queria fazer o anúncio hoje. Eu queria pedir para ele se levantar. Nosso porém já candidato ao governador do Rio, Busnello. Vem aqui, meu irmão. Busnello, 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 Busnello. A situação aqui do Estado é horrenda. Eu digo para o Busnello, vença a eleição para a gente não precisar fazer uma intervenção federal no Rio. Porque é ou Busnello ou intervenção. Não há outro caminho. Se o Busnello não vencer, o governo federal terá que fazer, no primeiro dia, uma intervenção no Estado do Rio. Afastar